Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom com vocês? Professor Augusto falando, trazendo aqui então a nossa continuidade nos estudos da Idade Média Ocidental, História Geral. E lembrando, estamos ainda na Baixa Idade Média e hoje o que eu faço é trabalhar a segunda parte do Renascimento Comercial e Urbano. Eu vou trabalhar basicamente o Renascimento Urbano, tá? Mas antes de nós começarmos, atentem ao fato de que quando eu falo do renascimento comercial e urbano, eu estou falando de uma coisa que é comum àquele período em que nós vimos lá, comecinho da Baixa Idade Média, quando se fala de indícios da crise feudal, da mesma forma como se fala também do movimento cruzadista, tá? Então, recapitulando, tudo que a gente viu até agora, como indícios da crise, movimento cruzadista, sobretudo oriental, e renascimento comercial e urbano, acontecem ao mesmo tempo. Tá joia? Tchutchucos, e é muito justo que nós comecemos a trabalhar o renascimento comercial e urbano trabalhando o renascimento comercial, né? Foi o que nós vimos na última aula da semana anterior. E o que vocês têm que guardar desse renascimento comercial? Foi o tópico A. Primeiro ponto. Quando se fala renascimento comercial, o correto é falar reativação das atividades comerciais. Legal? Segundo ponto, lembre-se sempre que quando se fala desse movimento todo de renascimento comercial e urbano, ou reativação, que eu repeti várias vezes na primeira aula desse assunto, fala-se de um contexto, né? O contexto é o revigoramento agrícola, que nós vimos, isso marca os indícios da crise feudal. Em seguida, isso vai gerar o aumento da produção e, consecutivamente, o excedente. E com esse excedente, as primeiras trocas comerciais, de maneira mais profícua, mais acentuada, começam a ser praticadas na Europa. Tá legal? Vimos também, dentro de um contexto específico, as cruzadas orientais. E eu falei para vocês, cuidado, que as cruzadas orientais, elas têm que ser observadas também dentro das suas consequências, né? E de todas as consequências que a gente usa para trabalhar esse assunto do renascimento comercial e urbano, nós temos que relembrar a reabertura do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Lembraram? Esse foi o impulso do que a gente está discutindo. Boa, boa? Estudamos também no tópico A, renascimento comercial, o surgimento dos grandes centros comerciais. Aí eu falei, olha, a gente pode verificar o surgimento de grandes centros comerciais ou no sul da Europa, nas cidades italianas, que ficam lá na frente do mar Mediterrâneo, ou também no norte da Europa, em cidades que basicamente sobreviviam estando de frente para o Mar do Norte. Mas, sobretudo, é muito interessante guardar que esses centros comerciais, eles acabavam se conectando, né? E com isso você tinha a criação de feiras medievais, você tinha a criação de outros centros comerciais, e nesse tocante todo, a gente vai verificando uma, aspas, internacionalização do comércio, ok? E ó, já que a gente falou de internacionalização do comércio, eu discuti na aula anterior também as rotas comerciais e as feiras comerciais que fazem coro com essa internacionalização. Por quê? Porque as rotas, elas fazem a ligação entre os centros comerciais, ao passo em que também fazem as ligações entre cidades europeias e Oriente. Lembraram? E feiras, o que tem de importante para guardar das feiras? As feiras, tchutchucos, eram mercados itinerantes, tá? E nesses mercados itinerantes comprava-se e vendiam produtos locais, vendiam-se, sobretudo, produtos que viessem de fora do Oriente. E muitos dessas feiras acabaram se tornando mercados fixos, como, por exemplo, o grande destaque fica para Flandres, que acaba por se tornar um centro comercial ali do norte da Europa. Joia? Lembrem também, pessoal, discutido na primeira aula, as principais transformações que vieram com esse renascimento comercial, ou com essa reativação comercial. Moeda, letras de câmbio, bancos, usuras, tudo isso demonstrando uma modernização no comércio. E por último, nunca se esqueçam que a gente também pode apontar como transformações advindas aí desse renascimento comercial, o surgimento das associações ditas comerciais, né? Que muitos também vão chamar de ligas ou ranças,
E quando essas associações surgiram, elas surgiram assumindo o papel de proteger, de ampliar as atividades comerciais, de criar uma certa qualidade. E eu destaquei duas grandes, que são muito exemplificantes desse momento. A Hansa Teutônica, que ficava no norte da Europa, e, lógico, o Merchant of Staple, que fica ali no sul da Inglaterra. E por que eu falo lógico? Para demonstrar que quando se fala da Europa, não se fala só do continente europeu, fala-se também da ilha da Grã-Bretanha. Ela também faz parte desse pacote todo. Tá joia? Então, na aula de hoje, tchutchucos, como eu apresentei lá na introdução, o meu trabalho com vocês é o tópico B, Renascimento Urbano. Vamos lá então? Então, vem comigo. Tchutchucos, mesma coisa quando eu disse que o termo renascimento é errado quando se fala de comércio, né? É impróprio. Até porque quando a gente fala de cidades, a gente tem que lembrar que elas sempre existiram ao longo da Alta Idade Média ou até esse momento da Baixa Idade Média. A diferença é que até esse momento elas eram pouco habitadas ou eram locais de moradia em segunda instância, tá bom? Nunca se esqueçam que quando houve o vigor do período feudal, era o campo, era o feudo o centro de tudo. Mas o mais bacana é que quando eu falo dessa reativação, que é o termo mais correto, eu falo sim da reocupação e da reimportância dessas cidades, mas também tenho que comentar da criação de outras. Muito interessante, né? Outras cidades são criadas porque elas são criadas a partir do quê? A partir da proximidade com uma feira comercial, a partir de uma feira propriamente dita, como aconteceu com Flandres, a partir de se encontrarem logo em seguida a alguns centros. E a gente pode falar também de cidades que são criadas ao longo de rotas comerciais. E genericamente, as cidades naquela época eram chamadas burgos. Por quê? Porque grande parte nasciam ou próximas de muralhas, ou eram muradas, ou ficavam próximas de abadias, próximas de igreja. E burgo, numa tradução literal do latim para o português, significa muralha, vem de burgum. Tá legal? Então olha aqui, tchutchucos, eu trouxe um exemplo, uma licença artística do que era uma cidade medieval desse período, tá? Deixa eu trocar aqui a cor da caneta para que vocês entendam o que eu vou marcar aqui na imagem. Vamos lá? Tchutchucos, primeira coisa que a gente observa nesse espaço em contraposição a esse aqui é um feudo, tá? Daqui a pouco eu vou retomar, mas vocês já viram naquela minha aula sobre sistema feudal. Você vai perceber uma dinamicidade dentro desse espaço urbano. Quer ver como? Olha só que coisa interessante. Você percebe a dinamicidade das pessoas presentes aqui na imagem. E são pessoas variadas, né? Como, por exemplo, a gente destaca aqui, ó, comerciantes, estão vendo? Você destaca também alguns artesãos que estão para vender a sua produção ou o seu métier. Você tem a presença aqui de ordens religiosas, monges. Você, olha só, percebe a vivacidade da cidade com as ovelhas, a criação percorrendo as ruas, né? Aqui, alguns acidentes sendo demonstrados, também fazendo um comentário, uma aproximação desse tipo de cenário com a produção, com a dinamicidade e por aí vai. Então você percebe que a cidade é viva, a cidade passa a se tornar o grande centro de grandes localidades europeias que antigamente eram só o feudo. Mas observe no horizonte, tchutchucos. No horizonte você ainda tem a presença do senhor feudal, aqui é o castelo do senhor feudal. Você ainda tem também a presença do feudo. Grande parte dessas cidades, desses centros urbanos, como eu comentei, nasceram próximos dos feudos, né? Dentro de localidades comandadas por senhores feudais. Mas volta aqui para a cidade. Vocês perceberam por que genericamente a cidade, pela imagem, é chamada burgo? Olha lá, vem de burgum, muralha, como eu comentei. A muralha está presente aqui. Ela está protegendo esse espaço tão rico, esse espaço de tamanha atuação econômica. A igreja também está aqui, ó. Estão reparando? A igreja, nesse caso, sendo representada como sendo ainda a manifestação da Igreja Católica, mesmo com essas transformações, mesmo que ela não concorde, tá?
E por último, uma última coisa que a gente pode observar é a presença de casas, né? Óbvio, mas essas casas elas são muito diferentes daquelas que nós vimos dentro do espaço feudal, dentro de um feudo, quando eu trabalhei com vocês aquela aula sobre o sistema feudal, tá certo? Então tá aí. Vocês podem brincar de onde está o Oli nessa imagem, procurando vários outros elementos, mas todos esses elementos fazem referência a essa vivacidade, a essa dinamicidade de um burgo, de um centro comercial de uma cidade, tá bom? Agora, aquilo que eu queria fazer como contraponto. Tchutchukos, vocês viram uma imagem muito próxima ali quando eu trabalhei o sistema feudal, porque eu mostrei para vocês um feudo. Reparem, nessa imagem, nessa licença artística, você não percebe tanta dinamicidade. Você percebe sim o espaço rural, o feudo propriamente dito, não é? Aqui, a presença da igreja, ela sempre vai estar presente nesse mundo medieval. Uma vilota não se compara àquela cidade que a gente acabou de ver, e as atividades em si transcorrendo aqui nessa área rural. Estão vendo aqui a criação, o trabalho do camponês propriamente dito, né? A choupana, o local de moradia, e ao fundo sempre o castelo do senhor feudal. O que muda, se vocês puderem fazer a comparação, tá aqui, ó. Nós temos a saída da vida no campo, no feudo, entrando na cidade, no centro urbano. Mas o que é igual aqui e acolá é a presença aqui em cima ainda do poderio dos senhores feudais. Tá legal? Então vamos voltar lá na aula. Agora vem cá, pessoal. Inicialmente, essas cidades que foram reativadas ou criadas, assim também como os comerciantes e habitantes dela mesma, estavam sujeitos à submissão feudal. Lembrando o seguinte, elas foram criadas e reativadas em espaços que pertenciam ao senhor feudal, em espaços que eram feudos propriamente dito. Então deviam obediência. Em época de guerra, elas tinham que contribuir com gêneros alimentícios, tinham que contribuir também com dinheiro. E, sobretudo, todas elas, essas cidades, por submissão feudal, tinham que pagar impostos. E é interessante porque aquela antiga relação feita entre o senhor feudal e o servo agora se estende também a esses comerciantes, se estende ao artesão, se estende a todos os habitantes da cidade. Entenderam? Agora, reparem, é muito complicado você ser submisso nessa época porque você não tem liberdade. E essa falta de liberdade coibia, por exemplo, o direito de ir e vir, coibia o direito da livre prática comercial, proibia uma coisa interessante, tchutchucos, que é o lucro, porque eles tinham que pagar esses comerciantes ou artesãos para continuarem estando nessa região. Então o tempo passa e lá por volta do século XI, mais ou menos, meados do século XI, surgem os chamados movimentos comunais. O que eram os movimentos comunais, pessoal? Os movimentos comunais eram movimentos que tinham dois objetivos. O primeiro objetivo era a independência dessa cidade ou, ao mesmo tempo, a garantia de autonomia, o direito de ser autogovernada, o direito de praticar livremente a sua atividade comercial. E reparem, podiam ser de dois tipos: ou pacífico. O movimento pacífico era aquele movimento em que os comerciantes e os senhores feudais entravam no acordo, e nesse acordo era assinada uma coisa chamada Carta de Franquia. O que é a Carta da Franquia ou Carta de Franquia? É o documento que dava autonomia e independência para a cidade. Tá legal? Agora, se um senhor feudal e os comerciantes não entrassem num acordo, o segundo tipo era um movimento por guerra, era um enfrentamento, era exército contra exército. E aí é que está uma coisa muito bacana. Os comerciantes começam a procurar apoio junto aos reis. Por quê? Os reis eram aqueles que tinham exército, lembra? Mas os reis eram aqueles que não tinham muito reconhecimento, tchutchucos. É só lembrar da frase que eu comentei na aula sobre a política feudal. Eu disse assim: o rei tem o poder de direito, mas não tem poder de fato. Então os reis, para conseguirem o poder de fato, passam a se associar aos comerciantes, ou já vamos chamá-los de burgueses, e passam a criar essa condição da cidade se tornar independente.
Mas o engraçado era, a cidade se tornava independente, mas agora dependente do rei. Ficava sob a tutela real. Mas notem que é uma relação de dependência, né? O rei precisava da cidade, até porque essa era a localidade onde estava florescendo a atividade comercial que dava muito dinheiro. Ao mesmo tempo, os comerciantes ou burgueses, ou até mesmo os artesãos, se associavam aos reis porque precisavam de liberdade. O fato é o seguinte, quando a guerra terminava, as duas partes, a parte da cidade, os comerciantes e os senhores feudais, sentavam e assinavam também um documento que era a Carta de Franquia. Boa, boa? E onde aconteceram? Tchutchucos, aconteceram em diversos locais da Europa. Aconteceram, por exemplo, em Portugal, aconteceram no que hoje é a Alemanha, mas dois locais eu destaquei que são eles, a França. E lá na França, os movimentos comunais, eles vão dando origem ao que eles chamam de comunas, é o nome francês para cidade independente. E o outro local, que é o local que mais vai ser guardado por vocês, já coloquem uma estrela, é a Itália. Na Itália, uma cidade quando se tornava independente, ela adotava o nome república, tá? Era comandada por uma espécie de representante dos comerciantes que era chamado Doge. Tudo bem? Mas quer uma coisa muito interessante também? Tchutchucos, as cidades, elas se separando, vão se tornar locais de liberdade, locais de autonomia do indivíduo e locais também, tchutchucos, olha que coisa interessante, de libertação. A coisa é tão fata que existia em algumas cidades da Alemanha uma frase que era mais ou menos assim: o ar da cidade liberta o homem. Por quê? Porque em determinadas cidades, o homem que ficasse lá por um ano e um dia era perdoado das dívidas do passado. E grande parte desses caras que eram perdoados eram camponeses, aqueles que foram ou expulsos ou fugiram do feudo. Tá legal? Olha só o que a gente tem que observar, as transformações. Galera, a partir do momento em que o renascimento ou reativação urbana se consolida, a gente vai perceber três grandes transformações na Europa. A primeira delas é uma acentuação do êxodo rural. Tchutchucos, por que acontece uma acentuação do êxodo rural? Porque nesse exato momento a gente verifica que o camponês está sujeito a maior exploração feudal, principalmente por conta daquele senhor feudal mais conservador, mas ao mesmo tempo outros optam por fuga. E é esse outros que eu citei aqui para vocês. Galera, eles passam a ser exemplos, eles passam a contaminar a mentalidade dos demais camponeses para que fizessem o mesmo. Porque fugindo do campo eles seriam perdoados, lembra? Se ficassem um determinado período numa cidade, mas ao mesmo tempo podiam na cidade encontrar outras atividades a serem executadas. A atividade, por exemplo, de artesanato, a atividade de comércio, entenderam? Mais uma transformação. Tchutchucos, as cidades elas passam a comportar universidades. É por essa época, a partir do comecinho ali do século XII, que a gente vai perceber a criação das universidades dentro dos principais centros comerciais europeus. E sempre, tchutchucos, coloca um coração com a chancela da Igreja Católica. Chancela, tchutchucos, é permissão. Mas sabe por que elas foram criadas? Tchutchucos, as universidades foram criadas porque havia uma preocupação da burguesia ou da elite das cidades, dos centros comerciais, em tentar favorecer o conhecimento. O comerciante entende que quanto mais conhecimento, maior o sucesso da sua empreitada, do sucesso do seu empreendimento. Então havia a necessidade de você criar universidades para ampliar essa aquisição de conhecimento. Então nós temos aqui universidades que são criadas e passam como interesse a explorar muito a cultura greco-romana, a cultura clássica, tá? Mas, sobretudo, o que mais interessa à elite na criação de universidades é a formação que pudesse ter serventia para os seus negócios, tá bom? E quais foram os impactos? O primeiro impacto, tchutchucos, é a ampliação do conhecimento crítico. E é bacana porque o homem crítico é aquele que, a partir do século XIII para XIV, alimenta o renascimento cultural. Lembraram?
Agora, o outro impacto é o que vocês vão circular, é o impacto racional, a ampliação do conhecimento racional, colocando em xeque algumas coisas obscuras, alguns pensamentos muito ligados à teologia, ao teocentrismo, tentando valorizar um conhecimento que fosse prático, tá? E a mesma coisa quanto à criticidade, o impacto racional é que lá no século XIII para o século XIV, esse conhecimento passa a ser muito utilizado como ferramenta do renascimento cultural também. Joia? E os 3 destaques? Dá uma olhada aqui. 3 locais, 3 universidades que fizeram a cabeça tanto do homem da elite como também dos intelectuais. Universidades que tiveram muito impacto na ampliação do conhecimento crítico, racional e, sobretudo, universidades que tiveram muita ligação com a Igreja Católica. A primeira delas é a Universidade de Bolonha, uma universidade italiana, uma das mais antigas da Europa. A segunda é a de Paris, universidade interessante porque é uma universidade que acompanha sempre as modificações do seu tempo e principalmente porque tem ligação com a história do Brasil, a Universidade de Lisboa, pessoal. Universidade que se forma de fato a partir do século XIII, exatamente na época da dominação da dinastia Borgonha, já a transição para a dinastia seguinte, a dinastia Avís. Tá certo? Tchutchucos, e a última das transformações que a gente verifica nesse renascimento urbano, ou reativação urbana, sempre bom falar para vocês se acostumarem, é o surgimento de associações urbanas. É o seguinte, essas associações urbanas, elas são o microclima, ou seja, a manifestação regional na cidade daquelas associações em grande escala que eram as associações comerciais. O que elas eram propriamente, pessoal? Elas eram associações de artesãos ou comerciantes, tá? E tinham praticamente 4 objetivos. Acompanhe aqui. O primeiro objetivo é o preço justo, e na verdade isso é uma imposição da Igreja Católica. E o que vem a ser? O preço justo, pessoal, é o preço sem o lucro, é o preço sem exploração. Seria mais ou menos o preço final de um produto, tendo lá o valor da matéria-prima e o valor da mão de obra, mas sem algo exagerado por cima. Boa, boa? O outro objetivo, tchutchucos, é a qualidade. Essas associações, elas zelavam pela qualidade do produto. Por quê? Porque quanto mais qualidade um produto tivesse, maior a aceitação, maior o consumo e, consecutivamente, maior o lucro para quem estava fazendo, fabricando ou vendendo. Entenderam? Mais um objetivo, pode circular muito importante, assistência entre os membros, o que seria basicamente, entre aspas, uma espécie de INSS. Então, por exemplo, morria lá um membro de uma associação e tinha familiares, tinha filhos, os filhos não ficavam desamparados. Acontecia de um associado sofrer um acidente, ficar incapacitado, ele recebia uma indenização. Então essa assistência era muito ligada também à assistência pessoal. Bacana? E para finalizar, o mais importante dos objetivos que vocês vão colocar estrela, monopólio. Galera, monopólio de suma importância para controlar a atividade. Então é legal porque quando você controlava a atividade estabelecendo monopólio, você controlava toda uma região, você controlava também todo o lucro dentro daquele aspecto, dentro daquele produto. Entenderam? E quais foram os grandes lances dos monopólios? Os monopólios criados nessa época, pessoal, engrandeciam as associações, tornavam as cidades cada vez mais ricas, mas infelizmente destacavam sempre um setor social, é o setor burguês, não era meramente um comerciante. Joia? Tchutchucos, tipos de associações, são 2, tá? Atenção. O primeiro era chamado corporação de ofício, que vocês já podem colocar, reunia oficinas. E o legal, tchutchucos, é que essas corporações de ofício eram associações feitas entre produtores, entre artesãos, tá? O que elas têm de interessante? As corporações de ofício vão ser importantes mais tarde para a consolidação em alguns locais da mão de obra assalariada. Quer ver como? As oficinas nessa época, elas continham 3 elementos, tá?
O primeiro deles era o mestre artesão, era o dono da oficina. O segundo era chamado companheiro. O companheiro era uma espécie de assalariado, mas era um funcionário. Era um cara que já havia sido treinado pelo mestre e sabia toda a confecção de um determinado produto. E o último elemento, tchutchucos, era o aprendiz. E o aprendiz era um novato que recebia para fazer às vezes de estudante daquela produção. Então ele aprendia toda a produção, ele aprendia como fazer o uso da qualidade, como de certa maneira se tem que fazer a venda. Galera, só que com o tempo, essa oficina com esses três componentes não vai conseguir atender a demanda da população. Então eles passam a contratar um quarto tipo, que era chamado jornaleiro. O que é o jornaleiro? Era a mão de obra que recebia por jornada, recebia um salário, tá bom? Então, no resumão, as corporações de ofício eram associações de oficinas, era associação de comerciantes. Joia? Segundo tipo, pessoal, eram conhecidas como guildas ou guildas comerciais. Já anotem, as guildas comerciais, tchutchucos, eram associações de comerciantes, tá? E todos esses comerciantes eram comerciantes ou de um mesmo ramo ou de uma mesma cidade. Reparem, quando eu falei para vocês que essas associações eram microclimas daquelas associações comerciais, eram regionalizações das associações comerciais, era isso que eu queria dizer. Elas atuavam dentro de uma cidade. A guilda é o maior exemplo, porque associava todos os comerciantes de uma cidade para conseguir monopólio, para conseguir estabelecer a qualidade do produto que ia ser vendido. Entenderam? Galera, só que anotem, as guildas comerciais, elas vão se tornar também grandes associações, tá? Elas são o maior exemplo de associações dentro de uma cidade, porque nem todas elas ficavam presas ao preço justo. Algumas delas começavam a praticar o lucro, o interesse do lucro. Tudo bem? E quais são os impactos, pessoal? Então vamos lá, uma para cada uma, tá? O primeiro impacto dessas associações é relativo às corporações de ofício. As corporações, elas vão ser responsáveis pela especialização das funções. Então tinha lá a corporação dos tecelãos, a corporação dos produtores, sei lá, de vinho, a associação dos produtores de roupa, de couro, entenderam? Então rola uma especialização das funções porque eram corporações associadas sempre ao mesmo ramo. Joia? Fora isso, tchutchucos, já completem. Também temos uma especialização das funções com a adoção da mão de obra assalariada. Beleza? Agora vamos à outra. O segundo impacto é a ampliação econômica. E essa ampliação econômica, tchutchucos, está ligada diretamente às guildas comerciais. É como eu disse, elas monopolizavam. Algumas delas também objetivavam lucro. Então elas são responsáveis pela ampliação econômica dentro de uma determinada região, a partir do aumento das transações, a partir também da concessão de créditos, a partir sobretudo da negociação de produtos entre regiões, entre cidades. Tá legal? Então esses são os dois impactos. Joia? Tchutchucos, então vimos agora nessa aula o fechamento de tudo o que tinha que ser dito sobre renascimento comercial e urbano. Tá legal? Então vamos olhar os exercícios para ver o que a gente consegue fixar de mais importante, principalmente dessa segunda aula que foi o renascimento urbano. Vem comigo então. Primeira questão, Unesp gloriosa. E aqui já começa com uma tijolada. Olha lá. As corporações de ofício eram organizadas com o objetivo de... Bom, aí a gente tem que ordenar o pensamento, né? Tchutchucos, primeira coisa, tenta lembrar que quando se fala das corporações de ofício, falam-se aqui das associações urbanas, né? Elas são o que a gente pode mencionar que era o microclima daquelas associações que existiam entre cidades, as ranças, dentro da cidade, tá? Então a corporação de ofício em si, elas fazem parte dessa, digamos, tentativa de artesãos de tentar organizar o preço justo, evitar concorrência, estabelecer qualidade, produção, assistência, sempre com o grande objetivo máximo de proteger as suas atividades.
tá? E aí o que a gente tem que lembrar também? As corporações, elas tinham vários indivíduos que trabalhavam lá. Ia desde o mestre, que praticamente é o dono da corporação, até o jornaleiro, aquele que era contratado quando havia necessidade de ampliar a produção. E com isso, lógico, esse indivíduo, o jornaleiro, ele acaba se tornando uma mão de obra assalariada. Ele recebe para produzir, para trabalhar, entenderam? E por último, o mais importante, falar de corporações de ofício é falar desse grande momento que é o renascimento comercial e urbano. Joia? Então já temos aí um leque de informações que falam do contexto, de onde surgiram e o que foram as corporações de ofício, né? Então vamos lá. Quais são os objetivos, ou o objetivo que a questão quer, que a gente tem que marcar? Vamos para defender os interesses dos artesãos diante dos patrões. É interessante quando se coloca na A, defender os interesses dos artesãos diante dos patrões, porque está parecendo luta de classes, né? Uma coisa que o Karl Marx estuda lá na frente, lá no século XIX, e é meio distante do que a gente está estudando aqui, porque as corporações não surgiram numa luta de artesãos contra patrões, surgiu na verdade com o intuito de reforçar a atividade artesanal. Beleza? Então tá errado porque está fora do tempo e ao mesmo tempo da proposta. Isso não exprime o que eram as corporações de ofício. Entenderam? Vai lá para B então. Proporcionar formação profissional aos jovens fidalgos. É engraçado quando a gente lê aqui fidalgos, filhos de algo, geralmente era aquele nobre baixo, né? Muito seguramente um burguês que comprou o título de nobreza, ou até um próprio nobre. Mas primeiro está fora quando se fala de propiciar ou proporcionar formação profissional, porque as corporações não tinham esse intuito, né? Elas não eram profissionalizantes nesse aspecto de querer passar adiante o que era o artesanato, não. E por outro lado, fala-se aí de jovens fidalgos. Quem trabalha dentro de uma corporação de ofício era um ex-camponês, era um filho de artesão. Então está errado também quando se fala de componente social. Tá certo? Erradas A e B. Vamos olhar assim então? Assim diz, aplicar os princípios religiosos às atividades cotidianas. É interessante quando ele fala de princípios religiosos, é risível até, né? Porque a gente olha para as corporações de ofício mediante o que ele está comentando e imagina que era um local santo, acontecia dentro de mosteiros. E pelo contrário, a corporação de ofício, ou as corporações de ofício, aconteciam dentro de uma cidade, né? Mas, prof, eu me lembro que dentre um dos pontos da Igreja Católica discordantes quanto ao renascimento comercial e urbano era o lucro, né? As corporações de ofício eram obrigadas, assim como muitos comerciantes também, a praticar o preço justo. Sim, tem todo sentido. Então tá, sim, dentro da corporação de ofício, essa ideia de que ela tem que praticar o preço justo. Mas ela não foi criada para aplicar essa máxima, né? Essa ideia do preço justo, que querendo ou não tem a ver com uma imposição religiosa, entenderam? Então tá totalmente fora. Vai lá para D. Estão erradas por enquanto então. A, B e C. A D diz: combater os senhores feudais. Puta, simples, né? Tio Cos, para vocês que estão assistindo às aulas, estão estudando, já pegaram um erro. Quem combate senhores feudais nesse contexto eram movimentos comunais. Não eram corporações de ofício, não eram associações urbanas, tá? E se vocês pararam para pensar no que vocês já viram, já estudaram, os movimentos comunais, eles são uma luta de toda uma cidade contra os senhores feudais. Então não é a luta da corporação, e nem é o intuito da corporação, tá legal? Fora. Então só pode ser aí, né, prof? Não sei, vamos ler? Olha lá, para desencargo de consciência, as corporações de ofício eram organizadas com o objetivo de proteger os ofícios, o artesanato ou os artesanatos, contra a concorrência e controlar a produção. Tem todo sentido, né, prof? Até porque, querendo ou não, as associações como corporações de ofício pregam o monopólio, né? Elas tentam evitar a concorrência, tentando estabelecer um monopólio de um setor em cima dos demais. E ao mesmo tempo controla a produção, por quê? Porque a produção ela tem que ser para o mercado, não pode ser a mais do que o mercado possa absorver. Legal, prof.
questão direta, né? Unesp. Unesp das antigas, tá? Muitas provas já não usam mais esse mesmo recurso de questões, mas pode ser que aconteça de uma universidade ou outra cobrar assim. É uma prova mais tradicional. Tá legal? Vamos olhar então a seguinte, ó. FUVEST, amada, salve, salve, idolatrada e sempre com uma tijolada, né? Mas vamos lá, tchutchucos. FUVEST. A propriedade das cidades medievais, aí ele destaca o período, séculos 12 a 14, com seus mercadores e artesãos, suas universidades e igrejas, foi possível graças... Nossa, ele falou de muito pouco para muito que vocês têm que lembrar, né? Então, primeiro cerca o período, séculos 12 a 14, período esse em que nós temos o pós-movimento cruzadista, né? Mas não pós-total, pelo menos alguns desdobramentos, e período esse que marca essencialmente a Baixa Idade Média. Tá, o que já aconteceu que nós já estudamos? Primeiro ponto, lembra, já fiz essa introdução. Os indícios da crise feudal, lembra? Com aquele clima de tranquilidade, as novas técnicas agrícolas, o desarranjo social, o desarranjo da produção logo em seguida, né? Tá. Segundo, nós vimos, como comentei agora, as cruzadas, principalmente orientais, elas foram para o Oriente motivadas pela Igreja Católica no intuito de acabar com a crise que estava começando a surgir dentro da Europa, a crise feudal. Elas tiveram a participação de muitos elementos da sociedade, como por exemplo camponeses, nobres, artesãos, membros da Igreja Católica. E dentre as consequências, a gente consegue vislumbrar para o assunto que a gente está tratando, ao menos dois. O primeiro deles, a fundação de Fondacos, né? A fundação de o que nós chamamos entrepostos comerciais. E o segundo, muito importante, é o que mais tem que ser lembrado, a reativação do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Também tem a ver com esse contexto aí que ele especificou, séculos 12 a 14. O renascimento comercial, lembram? Tópico A, do renascimento comercial e urbano, e renascimento urbano, B, que a gente viu agora. Tanto um quanto o outro, bem resumido, tem a ver com a reativação das práticas comerciais e das cidades, que foram criadas ou foram reativadas propriamente dito. Legal? Então nós temos aí todo um contextão. Vocês que estão assistindo aos vídeos pegaram tudo isso, né? Então vocês conseguem resolver uma questão da FUVEST. Pegaram tudo isso? Estão maturando? Então tá, vamos ler as alternativas. A. Tem a ver, né? Foi possível a diminuição do poder político dos senhores feudais sobre as comunidades camponesas, que passaram a ser protegidas pela Igreja Católica. Tudo bem, nós tivemos nesse contextão que foi separado aqui, sim, a diminuição do poder político dos senhores feudais, né? Tivemos isso muito relativo ao movimento cruzadista e ao fortalecimento dos reis nesse momento. Mas é engraçado quando ele fala de essas comunidades camponesas passarem a ser protegidas pela igreja. Elas sempre foram protegidas pela igreja, tá? Então tá errado. E outra, não tem nada a ver com a prosperidade das cidades medievais. A pergunta é, por que as cidades medievais bombaram nesse momento? Foram reativadas nesse momento? Entenderam? Então a A está fora. Vai lá para B. A união que se estabeleceu entre o feudalismo, que dominava a vida rural, e o capitalismo, que dominava a vida urbana. É interessante porque a gente fala de união de dois sistemas, né? O sistema feudal, e aí ele aponta que dominava a vida rural, o campo, ok? E o outro sistema, que é o capitalista, que dominava a cidade. Ele coloca a vida urbana. Querem pegar o primeiro erro? Não existe ainda capitalismo, pessoal. Eu sempre falei para vocês que esse momento da Baixa Idade Média, aqui ó, citado inclusive quando ele faz essa separação, né? Ele estabelece os tempos de século 12 a 14, é o momento do pré-capitalismo. Baixa Idade Média é pré-capitalismo, não é capitalismo. E outro, a impressão que se dá é que nós temos duas realidades. Na verdade, a grande realidade é um sistema feudal em crise, e nessa crise do sistema feudal, um que está nascendo para substituir esse sistema falido, que é o pré-capitalismo. Tá? Agora, lembra na imagem que eu mostrei da cidade para vocês? E em seguida, a imagem do feudo?
Eu falei para vocês o seguinte, as duas imagens elas são distintas, porque numa você tem um feudo, na outra a cidade, mas a mesma coisa aparece no horizonte. Quem é? É o sistema feudal, representado pelo castelo do senhor feudal, tá? Então não tem essa divisão. Ali pela imagem da cidade vocês puderam perceber que a cidade e o campo coexistiam, tá joia? Então B fora, muito esquisita. Vai lá para C. A subordinação econômica com relação aos camponeses e política com relação aos senhores feudais. Tá, peraí. Então a prosperidade das cidades medievais tem a ver com a subordinação econômica com relação aos camponeses e política com relação aos senhores feudais. Tá esquisito quando ele fala de subordinação econômica com relação aos camponeses. Na verdade, quem é o grande elemento dessa prosperidade das cidades medievais é o burguês, não o camponês, tá bom? E uma outra coisa, para quem está assistindo, está reparando que quem passa a ser muito influente na política desse momento são os reis, não propriamente os senhores feudais, tá? E as cidades medievais, elas devem muito aos reis, principalmente quando tinham que fazer guerras contra os senhores. Lembra lá, movimentos comunais, tá joia? Então C errada, C de carambola cai fora. Vamos para D então? Olha lá, já estão erradas A, B e C. D, olha lá. Ao aumento da produção agrícola feudal decorrente de tanto da incorporação de novas terras quanto de novas técnicas. Nossa, prof, isso tem tudo a ver com aqueles indícios da crise feudal. O senhor até fez uma introdução no começo dessa aula, deu uma rápida passagem na introdução dessa questão e falou desse aumento da produção agrícola feudal. Eu sei que esse aumento ele vai gerar a crise feudal, né? Vai acometer, por exemplo, a sociedade, porque vai gerar o nobre primogênito que herda tudo, o não primogênito que não herda nada, o camponês que sai do campo e vai para a cidade. Mas ao mesmo tempo o senhor falou que com o aumento da produção as trocas são reativadas de forma mais dinâmica, né? É o incipiente comércio. Ah, então é essa aqui, tem tudo a ver. Eu só não peguei muito bem esse papo de novas técnicas. Tchutchucos, novas técnicas que propiciaram esse aumento da produção agrícola feudal, para quem não lembra mesmo, é aquele papo de novas técnicas agrícolas. O arado, lembra? A rotação trienal que se manifesta mais aqui na Baixa Idade Média, mais bem executada. Então é isso, tá? Ah, prof, então é essa. Bom, não sei. Parece que sim, né? Vamos olhar aí para desencargo. A existência de um poder centralizado que obrigava o campo a abastecer prioritariamente os centros urbanos. Peraí, poder centralizado, eu posso falar que a Europa ela tinha a centralização política? Não. O que eu posso falar? Eu posso falar que os reis estão começando a se evidenciar, mas eu não posso falar que já era visto, e ainda mais nesse período do século XII a XIV, a existência de um poder centralizado. Querendo ou não, ainda haviam senhores feudais. Então tá errado. Você tem razão, Tchutchuco. Você tem razão, Tchutchuca. A alternativa correta, D de dado. Beleza? Bom, gente, então conteúdo visto, exercícios resolvidos. Só falta o quê? Faltam as minhas despedidas, né? Então, primeira delas, leiam mais sobre esse assunto na apostila. A página está especificada lá no começo da aula. E não se assustem, porque é a mesma página em que vocês viram o renascimento comercial. Afinal de contas, tudo faz parte do mesmo pacote, tá bom? E em seguida, vá lá para a página 624 e localizem Start, resolvendo, depois da leitura do texto, as questões 1, 2 e 3. Joia? Superou? Procure lá habilidades na página 631 e resolva só a questão 2. Tá certo? Então, tchutchucos, tchutchucas, forte abraço, obrigado pela atenção, bons estudos. Qualquer problema, me procurem lá no Google Classroom e até a próxima. Tchau, tchau.